E a gente tava conversando aqui antes, vamos falar lá do caso que você participou, né? E que eu já tinha vivido ali, Brumadinho. Cara, nossa Aí é pra senhora. desmonetizar, hein, galera? Brumadinho. Brumadinho. Brumadinho, pra quem não conhece, né? Ali tem uma mina, né? Que é a mina do Córrego do Feijão, que chama. Isso. E deu aquele problema com a barragem de rejeito, né? Que a barragem de rejeito, ela arrebentou e a lama toda veio para cima, principalmente em cima do prédio onde tinha mais de 200 pessoas, acho, né? Refeitório. No refeitório, tinha um refeitório, escritório, tudo ali. E nesse prédio aí, o prédio veio abaixo, né? Então, todo mundo tava ali, praticamente morreu todo mundo, né? Acho que do prédio não salvou ninguém, né? Até onde eu sei, não. É, do prédio que não É salvou ninguém. porque era 1 minuto e meio do lugar da barragem, né? Então, E eu tinha tava como. falando para eles que eu, no meu doutorado, eu trabalhei muito com mineração, eu ia e tal, e eu almocei muito naquele prédio ali, cara. pô, E no dia lá de Brumadinho, eu perdi 3 amigos que eu tinha na Nossa. área de mineração que estavam ali almoçando. E tem uma diferença, né, para o pessoal saber, para quem não sabe, tá nem sabendo o que que é. Teve 2 acidentes grandes. Teve o de Mariana, que eles falaram aqui, que ele teve umas 20 pessoas, né, 19, né, que vocês 19, falaram, né, sim. mortos, que, tudo bem, terrível, mas não é tanto assim. Mas teve um impacto ambiental gigante. Para quem não lembra, a lama de Mariana chegou no mar, né? Chegou no oceano, né? chegou no Rio Doce, que levou até o oceano ali. Atrapalhou a cidade como é que chama? Resende, no Eu tô Espírito na Santo? dúvida. Não... É em Linhares, é um distrito de Linhares Sim. ali no Espírito Santo. Isso. Que você via a lama ultrapassando. Fez o delta, né? Fez um delta, fez um leque de lama e tudo mais. Brumadinho foi diferente, cara, porque a lama era diferente, ela era mais grossa, né? Mais viscosa, Mais né? viscosa e tal. Então, assim, o impacto ambiental não foi tão grande, mas o impacto de vidas foi gigantesco, porque morreram, quantos no final? Eu nem sei quanto chegou no final. 270 e alguma coisa. Ai, Estão procurando pessoas então, até hoje, né? Até É verdade. hoje. E 270 pessoas morreram, principalmente por causa desse prédio aí, que o prédio desabou. Aí esse de Brumadinho, que é mais novo aí, acho que o pessoal vai lembrar. Sim, o de Brumadinho foi dia 25 de janeiro de 2019. se Eu não me lembro engano. também, porque... Vou contar um pouco da história, como é que foi, porque foi bem chocante, assim, pra gente. Eu estava no mestrado, como eu falei, e nesse dia eu tinha uma reunião que eu estava fazendo uns modelos matemáticos para poder entender como é que a epidemia de dengue ia explodir. Eu trabalhei com isso no mestrado também, estava criando um produto para poder prever isso. E aí eu recebi um tanto de ligação, assim, uma da tarde. Recebi nem era um número desconhecido, que eu não conhecia e tudo. Será que o pessoal lembrou de vocês lá de Mariana? Não, Na não era época? isso. Era Era outra coisa. Era um colega Tá. do Ximenes que estava trabalhando com a área de comunicação, né? Eu não estou lembrado agora. Mas eu recebi um monte de ligação. E eu estava nessa reunião do mestrado que acontecia, tipo assim, uma vez por mês. Então não podia sair. Então eu recebi, na hora que eu saí da reunião, era tipo umas 4 horas, que eu fui pegar o celular e falei, teve um rompimento de nova barragem. E aí você lembra de novo de Mariana. Quando eu liguei pro Ximenes, eu falei, cara, é aqui do lado. Belo Horizonte é quantos quilômetros? 60? 60, 70 quilômetros. O Ximenes já não estava atendendo mais. E aí eu falei, pô... E ele tem terreno, a mãe dele tem terreno lá, né? Tem uma parte da minha família que tem prima e tal, tem alguns amigos também, o pessoal tem um pedacinho de terra lá, né? Um sítio e tal, coisa pequena mesmo, e tem algumas fazendas em volta. Eu falei assim, olha, no lugar onde eu tô acostumado aí, eu acho que não vai ter atingido, porque nunca fiquei sabendo nada de Mas dali barragem você lá via a mina, perto. alguma coisa ou não? Não dava pra ver a Entendi. mina. Mas eu falei assim, nas fazendas na região deve ter acontecido alguma coisa. E aí eu já sabia o caminho muito bem, ia lá sempre e tudo mais. Aí um cara colega meu da comunicação, ele falou assim, tô caçando alguém pra ir comigo. Eu falei, eu também. Então vamos embora. Aí eu passei, busquei ele no centro da cidade, busquei uma outra amiga dele. A gente foi por esse lado, que é o lado que não era o lado da cidade de Brumadinho. Quando a gente chegou no lugar do desastre, lá do caos e destruição, não tinha polícia, não tinha bombeiro, não tinha nada, tava tudo do outro lado. E não tinha a mídia, né? Não tinha mídia. E eu com uma câmera na mão, microfone, comecei a gravar e, gente, sério, foi a coisa mais assustadora que eu já vi na vida, assim, porque eu já conhecia o lugar. Então, uma estrada que fazia uma descida, depois uma subida, tinha uma quantidade de lama mais alta do que eu, uma coisa, assim, absurda, e não parava de vir aquela água ali com lama, né, descendo. E foi muito assustador. A partir daquele momento eu já comecei a gravar algumas imagens e tal, comecei a questionar o pessoal, aí logo depois começou a chegar a polícia, já tava voando aqueles helicópteros procurando pessoas.
A gente conseguiu conversar com pessoas que perderam muita coisa, conseguiram fugir. Outras pessoas que falaram que familiares estavam presos, mas não tinha sinal de nada. Se olhava para a lama, era só lama. É uma visão, assim, apocalíptica, né? Apocalíptica, completamente. E aí eu peguei o carro, tive a ideia de entrar um pouco mais para dentro da região e tem pelo menos uma imagem que ficou muito famosa, a imagem do pontilhão, né? De ferro, de trilho, de trem, que era o trilho do próprio trem da Vale, né? Aquela imagem ali do pontilhão quebrado, eu subi no pontilhão, cheguei, inclusive eu tava fazendo um stories, né? Gravando um stories lá pro Olá Ciência, Instagram do Olá Ciência. Quando eu olho pro lado, cara, é uma coisa assim, aterrorizante, porque é de perder de vista. É uma coisa enorme. Eu assisti na televisão antes de ir pra lá, o início. Eu falei assim, deve estar uma coisa absurda e tal. Quando eu cheguei lá, não tem dimensão, porque é um pontilhão que são prédios e prédios de altura, que a lama arrebentou. E você olha para aquilo, é uma estrutura de concreto, de metal. Você olha para aquilo, como é possível? Como é possível? Uma dimensão assim, floresta foi completamente devastada e tinha uma pousada, né? Uma pousada que era uma pousada até que um pessoal de uma classe mais alta estava acostumado a ir para poder curtir a vida ali. O pessoal que não sabe, aquela região é uma região bem bonita, né? Sim, é uma região muito bonita. Ela bate ali no museu, como que chama? Inhotim, né? Que é um museu muito bonito que tem ali em BH e tudo. É uma região bonita pra caramba, né? Sim, é uma região belíssima, tem muito turismo lá, querendo esse ecoturismo e tudo mais. Isso. E foi essa coisa assustadora, são imagens assim, que até hoje eu não consigo conceber a dimensão, assim. Eu já visitei algumas outras barragens da região, depois que aconteceu isso. Eu fui lá para poder ver e tal. E eu ainda não consigo conceber o quanto que aquilo ali de altura transfere para o solo e faz aquele desastre que fez e leva tudo. Não existe nada que fica no meio do caminho. O que mais me marcou foi que o Ximenes entrevistou algumas pessoas. Lembra daquela moça que estava correndo no meio da mata ali? Não, são casos assim... absurdos. A gente conversou com uma mulher que ela estava sentada no chão lá, ela com o marido na época e com a filha. E ela contou, ela levou a gente até o lugar onde a casa dela ficava e ela mostrou as pegadas dela e da filha na lama enquanto elas corriam da lama. Pra fugir da onda de lama. E ela contando, ela se emociona lá, a gente nem conseguiu filmar exatamente ela falando, a gente pegou só o áudio. Eles colocaram esse vídeo no canal. Tem esse vídeo no canal. Tá lá. 2019? 2019. Sim. Teve um outro caso também que me marcou bastante, que foi quando eles... Acho que foi no dia seguinte que vocês voltaram lá, eles entrevistaram um rapaz que ele estava trabalhando na hora do desastre. Ah, isso aí. E aí, assim, essa fala me marcou muito, porque a gente descobriu uma informação antes de todo mundo, que é o legal vamos dizer assim, do jornalismo investigativo, né? Eu me senti como se a gente tivesse uma informação exclusiva, mas muito tensa, porque o que aconteceu? Esse rapaz ele estava trabalhando num escritório, não sei se ele era contador, alguma coisa financeira administrativa que ficava distante do restaurante que foi mais atingido. Mas essa área também foi atingida. E ele conta que ele foi no banheiro, acho que a meio-dia 28, ele tinha mandado uma mensagem, acho que para a filha ou a irmã dele, não lembro quem era, colocando lá, estou aqui, tudo bem, beleza? E tinha marcado no WhatsApp a hora. Ele foi no banheiro, fez o xixi lá, na hora que ele saiu, a colega de trabalho dele já estava gritando ele para sair correndo, porque tinha acontecido alguma coisa. Eles estavam ouvindo um barulho de trem desabando, de trem barulho, né, cara? descarrilhando. Absurdo. E aí eles correram e foi o primeiro vislumbre assim, que a gente teve de qual foi a hora exata do rompimento. Certo. E quando saiu, a gente vê lá que foi 12:30 mais ou menos, foi exatamente no momento do almoço da galera. Por isso que estava cheio, pessoal, o tal do refeitório. Sim. E aí, por essas imagens, a gente, antes de ter qualquer perícia, né, a gente já sabia que provavelmente foi entre meio-dia 28 ali e meio-dia 35, que é a hora que ele tinha mandado a mensagem. Então, é assustador, assim, eu até arrepio quando eu lembro disso. E, cara, nunca mais, assim, não pode acontecer uma coisa dessa de novo, né? Porque é um impacto não só para as famílias ali da região, chocou muito. Teve uma colega minha que trabalhava comigo que perdeu uma colega que era bióloga, trabalhava na Vale e tudo. Choca, muda a região e acaba que impacta tudo, desde a economia até a parte ambiental também. Exatamente. Né? O turismo ali deu uma afetada? Deu demais, porque inclusive tem uma questão logística que afetou, que eu acho que foi muito pior, a gente ficou sem água lá no sítio.
Certo. Por quê? Porque a água vinha de Brumadinho e a lama rompeu. Durante 3 meses Ficou sem água. ficou sem água fácil, né? Precisava poço artesiano e tal, esse tipo de coisa. Mas o acesso para a cidade, ele começou a ser um acesso extremamente difícil, assim. Então você tinha que dar uma volta enorme, quilômetros e mais quilômetros. E acabou que construíram uma ponte lá depois. Foi relativamente rápida essa intervenção depois que eles fizeram. Mas, assim, é muito assustador você ver o poder de destruição do ser humano, né? De certa forma, assim. Exato. Porque o que a gente fez deixou acontecer. E é muito imperdoável, assim. Não tem valor que pague isso, não. Inclusive, o que o Lucas falou, eu fui no dia, fiquei até a noite. Eu tentei acessar a uma região muito mais próxima da lama durante a madrugada, que tava tendo equipe lá, né? Você ficou lá. Fiquei lá. Foi ficando. Foi ficando, voltei para Belo Horizonte, era início da madrugada, dormi umas 2 horas, tomei banho, voltei no outro dia de manhã às 5 para poder ir para pro lado de Brumadinho, tudo isso registrando. Legal. E A gente a gente gravou, a gente tinha uma sequência de stories também no Instagram do La Ciência e tal. E aí a galera, né, tipo, vocês são um canal de ciência, o que vocês estão falando disso? A gente chegou a fazer algumas analogias, assim, tal, porque do ponto de vista científico, né, do mesmo jeito que a ciência acerta, ela erra, assim. E a gente queria entender onde que foi o erro ali, né? No final das contas, a investigação provou que teve uma série de falhas humanas e tudo mais, do ponto de vista de avaliação das estruturas e tudo. Exato. Mas é muito interessante ver esse outro lado, assim, da divulgação científica, assim. A gente entendeu muito isso como uma comunicação de ciência na época. Claro. Porque o negócio é aquilo É a que eu oportunidade. volto a falar, cara. É um negócio que impacta a vida da pessoa, né? Exatamente. Diretamente. E eu lembro disso aí, eu fiz vídeo na época, e o pessoal até da Vale veio me encher o saco, entendeu? Me torraram bem o saco, na verdade. Eita. Porque o que acontece ali é o seguinte, cara. Eu já tinha ido ser banca de tese ali do pessoal que usava a lama para fazer tipo tijolo, Sim, estrutura sim. pré-moldada e tudo, sabe? Então, meio assim, você não precisava daquilo, cara. O problema é que para construir isso aí, a empresa ia ter que gastar uma grana ali para ter essa estrutura, essa planta aí para criar. E eles preferiram, cara, não precisa de nada disso não, foda-se, cara. Joga água aí dentro dessa represa aí e vai. Cara, jogou água, cara. A água infiltra uma hora, cara. Não aguenta, cara. Não tem nada que é para sempre, entendeu? A água vai ali devagarzinho, infiltrando. E na hora que desaba tudo, o problema é a lama toda que vem em cima, né? Sim. Isso que veio. Porque aquelas barragens ali, elas são muito antigas. Porque esse negócio o pessoal não usa mais. Essas barragens de rejeito e o jeito que ela é construída e tudo, né? E tem algumas cidades ali que elas correm risco até hoje. Continua. Eu segui acompanhando, né? Depois eu entrei em vários grupos e tal, acompanhei com muita gente. Eu conheço, tem uma amiga minha que tem... Mas aí você continua indo lá, por causa do sítio? Então, continuo. Inclusive, eu fiz um vídeo... Eu comprei um drone depois. Legal. E aí eu fiz um vídeo 1 ano depois, mostrando o mesmo lugar. Então, assim, mudou muita coisa. Ainda está completamente destruído, né? Tava, né? Pelo menos quando eu fui lá 1 ano depois. Mas hoje, quando a gente passa lá, tá tudo muito diferente. Por que aconteceu? A informação que eu tenho, né? Inclusive, vale uma validação aí das fontes, é que a Vale comprou boa parte daquela região. Porque como destruiu tudo ali, as pessoas perderam tudo, não fazia sentido as pessoas continuarem ali. Então a Vale comprou e acabou fazendo o que ela quisesse ali para poder consertar o problema, consertar, assim, entre aspas, que não dá para consertar esse estrago de fato. Mas aí eles mudaram muita coisa, colocaram estação de tratamento lá de água para eles conseguirem trabalhar. Tem tipo uma infraestrutura sinistra. Essa imagem da infra eu já vi. Tem uma infraestrutura absurda, porque eles continuam lá procurando, Sim. né? O Corpo de Bombeiros continua Tá lá. lá até hoje. O Corpo de Bombeiros continua lá fazendo essas buscas. Se eu não me engano, são 9 corpos que ainda estão desaparecidos. E encontraram... Assim, é muito estranho, porque encontraram um pedaço de um corpo, né? Não encontra mais o corpo. Encontra pedaço, e mesmo na época lá, no dia, não encontrava corpo, porque a força da lama é muito destruidora mesmo. Mas é muito maluco isso. Eu conversei com alguns professores, você falou do lance do tijolo. A gente chegou a tentar fazer um projeto de divulgação científica com um professor que é responsável na parte de mineração da UFMG lá, do Departamento de Minas, Engenharia de Minas. Ele trabalha com tijolos de rejeito. Então, é exatamente isso. Construir casa, inclusive ele mostrou pra gente um vídeo de uma casa que ele construiu,
com tijolo de rejeito. Isso que é foda, porque esse negócio é tipo, ele não é um negócio novo, entendeu? Aham. É um negócio que o pessoal já sabia, porque isso é um problema, cara, ali, pra quem não sabe, né, é o entorno de Belo Horizonte todinha, né? É mineração. É mineração, É. entendeu? E mina em cima de mina, e uma mina maior que a outra, e assim vai. Então, a turma ali da UFMG e da UFOP também, da Federal de Ouro Preto, né? Da Engenharia de Minas ali da UFOP, eles trabalham muito com alternativas e pensando, né? O que fazer com esse material todo que sai da mina, né, cara? Tem que fazer alguma coisa, né? Isso que você falou sobre BH e região tá ali na mineração é muito icônico, porque quem vai em Belo Horizonte chama Belo Horizonte, porque se você olhar de um lado é um Belo Horizonte mesmo, tem a Praça do Papa ali muito bonita, mas se você for do outro lado da serra, tá tudo comido, Tudo né? comido. Então você vê realmente o impacto e agora a gente tá com queimadas, então tá piorando tudo ainda. Né? É complicado. Porque ali tem Congonhas, né, tem a Casa de Pedra, tem ali Itabiri, Itabira, Itabira, tem Mariana, muita Que, coisa. e Congonhas que Ouro tem Branco. uma das maiores barragens aí É. do Brasil, do mundo também. Então, né? essa de Congonhas aí, eu tava até falando pra eles aqui. Congonhas ali, a cidade de Congonhas, todo mundo deve saber, é a cidade do Aleijadinho, pessoal, tá? Sim. Que é o que fazia lá com pedra-sabão, né? Sim. As esculturas. E tem uma grande mina ali, que essa mina que chama Casa de Pedra, que é gigantesca, né? E a barragem, além dela ser uma das maiores do mundo, ela é tipo em cima da cidade. Então tem um bairro ali e eu fiquei nesse um hotel ali várias vezes que eu fui pra lá. E na rua tem os indicativos, cara, fuga, entendeu? Pra você sair. E às vezes você tá lá dormindo, toca a sirene, que é o treinamento de fuga, pra todo mundo se encontrar naquele ponto de encontro, pra sair e tudo mais, porque e você sai assim na rua, você vê aquela barragem assim, aquele negócio gigantesco. O pessoal fala, cara, o dia que aquilo ali romper, uma boa parte da cidade ali vai acabar, cara, Vai pro porque espaço. vai pra cima. E é esse negócio, né, Alan, você não tem como você segurar, né? Uma vez que rompeu, não tem volta. Não tem. Inclusive, tem algumas barragens que estão sendo feitas na região de impacto das barragens que podem romper. Isso mesmo. Então, isso a mesmo. Vale construiu, eu sei de pelo menos uma, que ela construiu uma barragem de concreto mesmo, numa infraestrutura, assim, Pra mitigar, né? monstruosa. É para segurar a lama quando a lâmpada vier. Uhum. Basicamente é isso. Então, Isso que nós estamos falando aqui de BH, porque tem esse problema todo acontece lá no Pará. acontece. Só que lá no Carajás, Pa- né? Carajás. Só que lá no Pará, cara, imagina, né? No meio do mato. É. O dia que romper, ninguém vai nem saber. Mas lá tem um problema seríssimo também com barragem de rejeito, entendeu? Entendi. Então, então vocês participaram ali ativo. E aí, até aquela pergunta que eu fiz, teve alguém de Mariana que lembrou de vocês na época ou não teve? Não, Foi não. um outro Eu público. acho que quando a gente fez Mariana, o público era muito restrito, assim, né? A gente Entendi. tinha poucos... A gente não tinha nem 1000 inscritos, então esse público provavelmente ainda tá lá, mas eles não se manifestam tanto. É um público que acabou se perdendo. Que aí aí. quando foi Brumadinho, vocês já estavam... A gente, em Murumadinho, a gente tava com 30 mil, 30, 35. 40 mil. Eu não lembro chegando ali. exatamente. Mas E- cresceu bastante nessa época também. Nessa época também. Uhum. Os vídeos ficaram legais. Mas até que, pensando assim, como estratégia, né, de crescimento no YouTube, isso não... A gente viu que, apesar da gente estar cumprindo a nossa missão de entregar conteúdo Claro. e tudo, isso, se você for pensar a longo prazo, não se sustenta. Porque, Sim. primeira coisa, o YouTube ele não favorece esse tipo de conteúdo, porque está falando de tragédia. Exato. Então, ele vai diminuir o alcance. As pessoas que chegaram para ver aquilo que aconteceu ali. Normalmente É as aquele pessoas... ponto, né? É só aquele ponto, aquele pico, né? É tipo assim, é o cara que quer ver o foguete explodindo. Isso Entendeu? mesmo. Ele É não isso quer mesmo. ver o processo, a ciência por trás. Então, como é que eu faço para conquistar essa pessoa para ela ficar ali depois? Então, tem que ter uma estratégia. Hoje a gente vê que a gente precisa determinar. Chegou público novo, eu vejo o YouTube como árvores, né? Como eu falei mais cedo, o YouTube para nós hoje ele é um produto da nossa empresa. Então, a gente tem... O produto final é a informação que a gente está vendendo. A diferença é que quem está pagando são os anunciantes que anunciam os vídeos no YouTube, pessoas que patrocinam vídeos e tal. O consumidor final não está pagando, ele está recebendo a informação gratuita, que faz parte da nossa missão aqui. Mas por que árvores, né? A gente nutriu essa árvore da Covid, a gente está falando de Covid e tal. Chegou um momento que essa árvore para de dar fruto. Qual que vai ser a próxima? Então, vamos nutrir ela. Se eu faço vamos dizer assim, eu coloquei adubo e coloquei tempero para ela crescer, tipo Brumadinho, foi uma árvore que ela nasceu grande. Como é que eu vou fazer essa árvore dar fruto? Porque é gente que se interessa por tragédia, ou gente que está preocupada. O que mais que essas pessoas gostam?
Então é um trabalho muito interessante que tem que ser feito. E hoje o YouTube ele dá essas informações pra gente. Quem é que assistiu aquele vídeo, qual que é a idade, o que mais aquela pessoa viu. Então eu consigo diferenciar que eu tenho 2 tipos de público hoje, Sérgio. Um público de 45 para cima. Isso é fantástico, porque é difícil de atingir essas pessoas mais velhas, pelo menos na área da saúde, assim. A gente viu isso chegando com a pandemia, as pessoas querendo se cuidar. E a gente tem um público de 24 a 35 que está saindo da universidade e está querendo pegar a oportunidade no mercado de trabalho. Então, essas pessoas querem conhecimentos gerais para poder, às vezes, sei lá, curioso mesmo. E essa pessoa também quer conhecer mais para poder estar preparada para quando ela entrar numa entrevista ou num concurso e tudo, né? Esses públicos têm que ser trabalhados de forma diferente. Então, é sim uma forma de trabalho que eu acho muito legal, eu acho que empolga a gente a trabalhar, porque conhecer pessoas é fantástico. E no final das contas, eu que queria não mexer com pessoas, né? Hoje eu trabalho com pessoas, né? Gerencio pessoas, a gente tem pessoas agora que vão começar a gerenciar outras pessoas, então isso é fantástico. Tá ensinando. Entendeu?